Ishikawa, economista da Claritas, e vou começar falando um pouco sobre o cenário internacional desse último mês de fevereiro. Esse mês de fevereiro ele foi marcado por uma performance negativa nas principais bolsas globais, e o principal destaque que acaba explicando essa performance negativa acaba sendo o agravamento do conflito geopolítico entre a Rússia e a Ucrânia. Um conflito que acabou se iniciando por uma falta de consenso nas negociações entre os países ocidentais com a Rússia e acabou culminando numa invasão do exército russo em território ucraniano nesse último mês. Tivemos um forte impacto nos mercados como um todo, um impacto negativo que acabou influenciando nesse desempenho mais negativo nos mercados e nas principais bolsas, além também de trazer preocupações no lado da inflação, com uma forte alta dos preços de commodities, em especial preços do petróleo. No lado da atividade econômica nesse último mês, algumas expectativas de crescimento de economias europeias já começam a se deteriorar na margem, em resposta a esse ambiente global um pouco mais desafiador. Porém, quando a gente olha os dados correntes que foram divulgados nesse último mês, o saldo acabou sendo positivo no mês de fevereiro. Tivemos ali um arrefecimento da curva de novos casos pela variante Omicron ao longo das últimas semanas e a atividade global mostrando ali uma retomada de resultados positivos na margem, quando a gente olha os dados de PMI, tanto na zona do euro como nos Estados Unidos e na China, acabaram apresentando uma aceleração nesse último mês de fevereiro. Por falar na China, além dos dados correntes ainda mostrarem uma melhora da atividade nesse último mês, as notícias continuaram sendo positivas no lado de estímulos econômicos e no lado da intenção das autoridades chinesas em estimular a economia no curto prazo. Essas sinalizações de estabilização de crescimento colocam um ambiente ligeiramente mais favorável para o crescimento chinês para os próximos trimestres desse ano de 2022. No lado da inflação, o cenário ainda se mostra bastante incerto, então com essa escalada de tensões geopolíticas acabaram levando o petróleo para patamares bastante elevados, além também de outras commodities, como por exemplo commodities agrícolas e commodities metálicas, também apresentando uma trajetória bastante alta e uma trajetória bastante relevante de uma alta dos preços nessas últimas semanas. Todo esse movimento altista para as commodities como um todo segue reforçando os riscos negativos para a inflação no curto prazo, e o prolongamento desse conflito lá na Ucrânia, entre Rússia e Ucrânia, prejudicaria ainda mais esse cenário de inflação de preços internacionais no mundo. Como resposta a esse elevado nível de inflação, os principais bancos centrais do mundo seguiram com uma comunicação bastante dura em relação à política monetária global. O Fed já tem sinalizado um aumento na taxa de juros já na próxima reunião do mês de março. Além disso, a sua comunicação oficial e falas também de outros diretores do Fed defendem o início do processo de redução do balanço de ativos do Banco Central como uma outra forma de retirada de estímulos no curto prazo. A discussão sobre o Fed nesse último mês de fevereiro acabou recaindo sobre a necessidade ou não de um aumento mais forte na taxa de juros nas próximas reuniões. Então, por um lado, a gente tem ainda dados de inflação nos Estados Unidos ainda bastante pressionados, com o número de inflação chegando aí acima dos 7% por lá, mas por outro lado, a gente tem todas essas incertezas relacionadas ao campo geopolítico que podem levar o Fed a tomar uma decisão mais cautelosa para as próximas reuniões. No lado da Europa, a gente ainda continua tendo um Banco Central que se posiciona de uma maneira um pouco mais moderada, um pouco mais neutra, porém uma mudança bastante sutil nas falas da presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, fomentou algumas especulações de que o Banco Central Europeu poderia estar aberto para um aumento na taxa de juros no final desse ano de 2022. No caso da Europa, o cenário para a política monetária também se mostra bastante incerto. No caso de um agravamento desse conflito geopolítico que a gente está observando lá na Ucrânia, traria ali impactos mais relevantes para a economia europeia e podendo também trazer mudanças mais relevantes na condução da política monetária nos próximos meses. E aí, por fim, no lado das economias emergentes, o ambiente ainda segue bastante desafiador, por se tratarem aí de economias mais frágeis, suscetíveis a essa piora do cenário global. Com isso, a gente teve o índice MSCI para bolsas emergentes fechando esse último mês de fevereiro com uma queda de 3,1% nesse último mês. Mas apesar desse cenário de aperto da política monetária em países desenvolvidos geralmente ser um pouco mais negativo para as economias emergentes, do outro lado, as sinalizações de estímulos fiscais e estímulos monetários por parte da China ajudariam a contrabalancear esse cenário para economias emergentes no curto prazo. Passando para o cenário do Brasil,
Aqui tivemos um desempenho positivo nos ativos de riscos, tivemos uma bolsa aqui brasileira subindo cerca de 0,9% no mês de fevereiro. Além disso, também observamos aí uma valorização do câmbio. Essa melhor performance dos ativos brasileiros se deve aí ao mês de fevereiro com ainda pouca movimentação política lá em Brasília e também justamente a entrada ali do investidor estrangeiro nos ativos brasileiros, que acabou sendo um outro vetor positivo para essa performance e para esse desempenho positivo nos mercados brasileiros, tá? Do lado da política fiscal do Brasil, os dados de arrecadação e os dados de déficit público continuam surpreendendo as expectativas do mercado e reforçam ali esse balanço positivo para as contas públicas no curto prazo. Mas apesar dessa melhora das contas públicas, ainda foi um mês de fevereiro ainda marcado por certos ruídos na parte fiscal que a gente teve lá no Congresso Nacional, tá? Então, o mês de fevereiro ele foi marcado por intensas discussões relacionadas ali a possíveis medidas para conter o avanço dos preços dos combustíveis. Tivemos aí ao longo do último mês diversas propostas sendo cogitadas e apresentadas com diferentes impactos fiscais e inflacionários, né, para conter esse avanço dos preços da gasolina. Tivemos ali a apresentação de uma proposta apelidada de PEC Kamikaze, que defendia, além da obrigação, além da redução dos tributos federais para combustíveis, também a obrigatoriedade da ampliação do auxílio gás e a criação também de um benefício para caminhoneiros. Porém, devido ao elevado custo fiscal dessa proposta, os presidentes das casas legislativas, tanto do Senado como da Câmara dos Deputados, optaram ali por colocar essa proposta em segundo plano e decidiram seguir com a tramitação dos projetos já existentes lá no Senado. Mas dado aí a falta de consenso dentre todas essas propostas, a votação em plenário no Senado Federal continua sendo adiada ali semana após semana pelos líderes do Senado. Sobre a corrida eleitoral aqui no Brasil, as movimentações políticas ali começam a aparecer com maior frequência. A polarização entre Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula ainda segue ali o cenário dominante quando a gente olha as pesquisas eleitorais divulgadas no último mês. No lado do candidato petista, as notícias continuam ali focando na indefinição da aliança dos partidos da esquerda, com dificuldades ali de negociações, especialmente entre o PT e o PSB, e com essa indefinição dessa aliança, a filiação do ex-governador o Geraldo Alckmin ainda fica num ponto de espera até que essas alianças sejam consolidadas. No caso do presidente Bolsonaro, os planos ainda continuam concentrados em avaliar sua popularidade e também agregar popularidade através ali do pagamento do novo Auxílio Brasil e novas medidas de estímulos ali para a economia brasileira, como por exemplo a redução do IPI e também a apresentação de um pacote de crédito para micro e para pequenas empresas, aparecem ali como novas apostas do Poder Executivo em agregar apoio eleitoral para essas eleições. O cenário de inflação aqui no Brasil continua ainda bastante influenciado por essa dúvida do futuro do arcabouço fiscal para o próximo governo. Com isso, as expectativas de inflação ali extraídas pelo relatório Focus ainda se mostram em patamares ali acima da meta do Banco Central, tanto para o ano de 2022 como para o ano de 2023 também. Esse quadro de inflação ele fica ainda mais contaminado por surpresas altistas que temos observado nos dados correntes. Quando a gente olha o último IPCA 15 divulgado do mês de fevereiro, ficou novamente ali acima das expectativas do mercado e ainda apresentando uma composição desfavorável, com tanto núcleos e bens industriais ainda sendo vetores ali bastante altistas para essa inflação corrente no curto prazo. E nesse cenário de inflação corrente ainda bastante pressionada, na sua última reunião, o Banco Central aqui do Brasil acabou elevando a taxa de juros em 150 bips, levando a taxa de juros para 10,75%, e a sua comunicação ainda manteve o tom de compromisso de levar essas expectativas de inflação para patamares mais compatíveis com a meta. No entanto, para os próximos meses, o Banco Central tem ali sinalizado uma possibilidade de reduzir esse ritmo de juros, dado ali que os efeitos acumulados ao longo de todo esse ciclo de aumento de juros têm também impactos ali no horizonte relevante da política monetária. No lado da atividade econômica, as notícias foram até positivas quando a gente olha os dados correntes. Tivemos surpresas positivas vindo dos números do setor dos serviços e também do setor industrial, e com isso levando aí ao IBCBR do mês de dezembro, voltando para o campo positivo e levando também ao quarto trimestre de 2021 a ter um saldo positivo da atividade econômica como um todo.
Porém, quando a gente olha o começo desse ano de 2022, os dados ali voltam a ter uma reversão desse desempenho positivo. Quando olhamos ali a produção de autoveículos do primeiro mês desse ano de 2022, a gente já tem observado ali uma forte queda e uma forte reversão desse desempenho positivo, e aí já apontando para um recuo da produção industrial do mês de janeiro de 2022. Além disso, o cenário de aperto monetário pelo Banco Central e também uma revisão baixista nas nossas projeções de PIB agrícola levaram aí a um cenário menos favorável para o crescimento nesse ano. Com isso, a gente segue esperando um crescimento modesto de 0,2% do PIB nesse ano de 2022. Os riscos para o crescimento econômico ainda continuam sendo baixistas. A gente tem uma taxa de juros ainda num patamar bastante contracionista, além também da persistência ali de problemas na cadeia de produção global. São fatores ainda que ficam no campo de incerteza e podem trazer ali perspectivas piores para o crescimento ao longo dos próximos meses. Obrigado, estamos à disposição para maiores informações.